Silencie para ouvir a voz do Espírito. Vivemos em um mundo onde o barulho se tornou rotina. Há sempre uma notificação piscando, uma mensagem urgente, uma conversa que exige resposta imediata. A mente corre, o coração se agita, os pensamentos se atropelam. E no meio de tudo isso, a alma grita, mas ninguém ouve. É nesse cenário de ruído constante que a voz do Espírito se torna quase um sussurro esquecido. Não porque ele tenha deixado de falar, mas porque temos deixado de escutar. A voz do Espírito é suave, mas poderosa. Ela não compete com os sons do mundo, porque não vem da agitação, vem do alto. Ela não se impõe, mas convida. Não pressiona, mas orienta. Não acusa, mas convence. E, acima de tudo, transforma. Mas para ouvi-la é preciso silenciar. Silenciar. Não significa apenas desligar o celular ou se afastar por um tempo. Silenciar é mais profundo. É aquietar a alma. É suspender a ansiedade, o medo, o excesso de controle. É parar de tentar resolver tudo sozinho. É se abrir para uma presença que não se vê, mas se sente. Que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. No silêncio, você se encontra. Mas acima disso, você encontra Deus, o Espírito Santo. Não fala em meio à correria sem propósito. Ele fala quando o coração se rende, quando a mente descansa, quando o ego se cala, quando a alma diz, fala, Senhor, teu servo ouve. Quantas decisões erradas tomamos por não esperar a resposta divina? Quantos relacionamentos sabotamos por não discernir? Quantas oportunidades perdemos por agir na pressa e não na direção? Quantas palavras jogamos fora por não ouvir antes de falar? Há um momento em que tudo dentro de nós precisa ser entregue. Os ruídos internos, a culpa, o passado, as comparações, as críticas que ouvimos e internalizamos, tudo isso precisa ser calado. Porque enquanto estamos ouvindo essas vozes, não conseguimos ouvir a que realmente importa. A voz do Espírito é diferente de tudo. Ela não nos confunde, ela nos alinha, ela não nos acelera, ela nos conduz, ela não nos assusta, ela nos consola, ela não nos envergonha, ela nos convida ao arrependimento com amor. Talvez você esteja se sentindo perdido, talvez você esteja orando e se perguntando por que não recebe uma resposta. Talvez você até tenha pensado que Deus está em silêncio, mas será que é Deus que está em silêncio? Ou é você que está barulhento demais para ouvir? Deus fala, o Espírito Santo fala, todos os dias, em pequenos sinais, em palavras que lemos, em pessoas que cruzam o nosso caminho, em versos que tocam a alma, mas principalmente Ele fala dentro de nós, no íntimo, no profundo, onde ninguém mais tem acesso, mas se nossa mente está ocupada demais com o que os outros dizem, se estamos tentando agradar a todos, se estamos preocupados com o que vamos postar, vestir, conquistar, como vamos perceber a direção que o Espírito quer nos dar? O silêncio é um ato de fé. É como dizer, Senhor, eu confio tanto em de que vou parar tudo e apenas ouvir. É como esvaziar-se de si para ser cheio dele. E no silêncio aprendemos. Aprendemos que não precisamos da aprovação de todos, apenas da paz que vem do alto. Aprendemos que ser guiado é melhor do que controlar tudo. Aprendemos que algumas batalhas são vencidas de joelhos, sem uma palavra. Aprendemos que a verdadeira sabedoria não vem de livros ou opiniões, vem do Espírito. Lembra-se de Elias na caverna? Ele esperava que Deus falasse no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus estava no sussurro. E para ouvir um sussurro, é preciso se calar, é preciso chegar perto, é preciso inclinar o coração. Silenciar é um exercício espiritual. É um treino diário de confiar mais em Deus do que em nossos impulsos. É um estilo de vida que rejeita o caos e abraça a paz.
É abrir mão da pressa para andar no ritmo do céu. Você não precisa de respostas imediatas, você precisa de clareza. E a clareza só vem quando a alma está quieta o suficiente para discernir. Por isso, não tenha medo do silêncio. Não fuja dos momentos a sós com Deus. Não preencha todos os espaços com entretenimento. Não anestesie o espírito com distrações. Sente-se em silêncio, respire fundo, diga menos, ouça mais. Talvez nesse momento o espírito já esteja tentando te dizer algo. Talvez ele queira te mostrar uma saída que você ainda não viu. Talvez ele queira curar algo que você ainda não entregou. Talvez ele esteja apenas esperando que você silencie. Talvez ele esteja apenas esperando que você silencie. Porque no silêncio nascem os maiores encontros espirituais. Você já reparou como os momentos mais marcantes das Escrituras aconteceram no deserto, na madrugada, na solidão? Moisés ouviu a voz de Deus no silêncio de uma sarça ardente, longe do barulho do Egito. Jesus buscava os montes para orar, afastando-se da multidão. Paulo teve seu momento de transformação em uma estrada, onde tudo precisou parar. É no silêncio que o céu se manifesta de forma mais profunda. E talvez seja justamente por isso que o inimigo da sua alma luta tanto para manter você ocupado, distraído, cansado, correndo de um lado para o outro, sem tempo de parar para ouvir. Porque ele sabe que uma alma que aprende a ouvir o Espírito se torna inabalável. O Espírito Santo é seu guia, não seu visitante. Ele não vem apenas para momentos especiais. Ele quer habitar em você, morar no seu íntimo, ser a sua voz de direção, de consolo, de advertência. Mas quantas vezes tratamos sua presença como algo esporádico, ao invés de essencial? Silenciar é reconhecer que Ele está ali, o tempo todo, esperando que você perceba. Enquanto corremos tentando resolver a vida com as próprias mãos, Ele está dizendo: filho, pare, deixe-me guiar. Enquanto lutamos com dores internas, que fingimos não sentir, Ele sussurra: me permita curar. Enquanto nos cobramos, nos punimos, nos sabotamos, Ele diz: você não precisa carregar isso sozinho. Eu sou o teu ajudador. Mas não ouvimos, porque não paramos. Silenciar é também obedecer. Obediência começa com escuta. Como seguir uma direção que você não ouviu? Como andar pela fé se você não sabe o que Deus está pedindo? Talvez o motivo de tantas confusões internas seja a ausência desse silêncio santo. Estamos sobrecarregados, não porque temos muito a fazer, mas porque fazemos demais sem a direção certa. Estamos cansados não só pelo esforço físico, mas pelo ruído espiritual que nos impede de descansar na graça. Aprenda a ouvir o não de Deus. Aprenda a aceitar o ainda não. Aprenda a ouvir o silêncio dele sem interpretar como ausência. Deus não precisa falar o tempo todo para estar presente. Muitas vezes, o silêncio dele é a forma mais profunda de trabalhar em nós. Você já teve um momento em que, sem palavras, sentiu uma paz inexplicável? Já esteve diante de uma decisão difícil e, após orar, algo dentro de você se acalmou, mesmo sem uma resposta direta? Isso é o Espírito falando. Isso é direção em forma de quietude. Há milagres escondidos no silêncio. Há livramentos acontecendo enquanto você espera. Há curas acontecendo enquanto você descansa. Há respostas que estão se formando enquanto você apenas confia. Mas tudo isso começa quando você silencia. Quando você escolhe entrar no quarto, fechar a porta, desligar o mundo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando você permite que o Espírito ministre em áreas que você mesmo evita tocar. Quando você para de correr atrás de confirmação externa e começa a confiar no testemunho interno, o mundo vai continuar barulhento, as notificações vão continuar chegando.
As opiniões vão continuar sendo jogadas de todos os lados, mas você não precisa mais ser refém disso. Você pode ser alguém que vive em outro ritmo, alguém que fala menos e ouve mais, alguém que não reage por impulso, mas responde com sabedoria, alguém que tem discernimento para entender o tempo de Deus, e isso só se aprende ouvindo o Espírito. O silêncio espiritual não é vazio, ele é pleno. Ele é o espaço onde a fé se fortalece, onde o caráter é moldado, onde as certezas terrenas se desfazem para dar lugar à confiança eterna. E se você permanecer nesse silêncio por tempo suficiente, começará a distinguir a voz de Deus das suas próprias vontades. Vai perceber que nem toda porta aberta é uma oportunidade divina. Vai entender que a paz que excede o entendimento é um sinal mais confiável do que qualquer emoção. Silenciar é resistir à urgência do mundo para ouvir o ritmo do céu. É lembrar que você foi chamado para algo maior do que correr atrás do vento. É reencontrar-se com o propósito original. É tirar os sapatos diante da sarça da sua própria vida e dizer: "Fala, Senhor, eu estou pronto." E quando você começa a viver assim, algo muda. As suas orações mudam, o modo como você olha as pessoas muda. Você começa a ouvir o Espírito, não apenas nos seus momentos de oração, mas no meio do dia, em meio ao trânsito, no sorriso de alguém, em um versículo que surge na memória, em um silêncio que de repente faz sentido. Porque o Espírito está sempre falando. Ele só precisa de espaço, de um coração que se aquieta, de uma alma que se rende, de alguém que ousa desligar tudo para ouvir o que realmente importa. De alguém que ousa desligar tudo para ouvir o que realmente importa, porque ouvir o Espírito não é um momento isolado, é um estilo de vida, é uma escolha contínua de priorizar a presença antes da produtividade, a direção antes da decisão, a voz de Deus antes das vozes do mundo. Quantas vezes nos perguntamos: o que Deus quer de mim? Quando a verdadeira pergunta deveria ser: será que eu estou disposto a ouvir o que Deus já está dizendo? Deus não está em silêncio por falta de resposta. Nós é que muitas vezes estamos com os ouvidos fechados pelo excesso de ruído, opinião, distração e ansiedade. O Espírito fala em paz, e se o nosso interior está em guerra, talvez seja a hora de parar a batalha e ouvir: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Esse versículo é mais do que um convite à calma, é uma revelação. Só conhecemos verdadeiramente a Deus quando nos aquietamos. Enquanto estivermos tentando entender tudo pela lógica, controlar tudo com a força, justificar tudo com palavras, não vamos reconhecer a profundidade de quem Ele é. É no silêncio que a fé floresce. É quando paramos de falar que começamos a ouvir verdades que libertam. É quando a alma não tenta mais se explicar que o Espírito começa a ministrar. Ouvir o Espírito exige rendição. Rendição do orgulho que acha que sabe o caminho. Rendição do medo que quer garantir os resultados. Rendição da pressa que atropela os processos. Quando ouvimos o Espírito, entendemos que nem todo atraso é negativo. Às vezes é proteção. Nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é redenção. Nem todo silêncio de Deus é ausência. Às vezes é preparação. Quantas pessoas hoje estão espiritualmente esgotadas porque vivem tentando fazer por Deus ao invés de viver com Deus? O ativismo religioso pode ser tão barulhento quanto o mundo. Cantar, servir, ensinar, trabalhar, liderar, tudo isso pode parecer bonito por fora, mas se for feito sem intimidade, vira barulho vazio. Não adianta fazer muito se o coração está longe. O Espírito Santo quer mais do que sua atividade. Ele quer sua atenção. Ele quer ser o centro da sua vida, não apenas um adorno nos momentos de crise.
E isso só é possível quando você silencia para ouvir o que Ele tem a dizer, mesmo quando o que Ele diz é diferente do que você quer escutar. Porque às vezes o Espírito vai confrontar você, vai mostrar áreas onde o perdão precisa entrar, vai revelar motivações escondidas que precisam ser purificadas. Vai te chamar para deixar coisas que parecem boas, mas não são alinhadas com o propósito. E é justamente por isso que muitos fogem do silêncio, porque no silêncio não dá mais para esconder. No silêncio, as máscaras caem. No silêncio, a verdade aparece e no silêncio, a graça nos alcança. A boa notícia? O Espírito nunca revela para condenar. Ele revela para curar. Ele mostra o que precisa ser transformado, não para nos afastar, mas para nos aproximar ainda mais de Deus. Ouvir o Espírito é se abrir para uma vida guiada e não apenas gerida. É sair do controle para andar na confiança. É dizer, Senhor, fale comigo. Mesmo que o Senhor disser me tire da zona de conforto. Esse tipo de escuta exige coragem. Coragem para deixar para trás relacionamentos que já não edificam. Coragem para dizer não quando todos dizem sim. Coragem para obedecer uma direção que aos olhos humanos não faz sentido, mas que no Espírito ressoa com paz. Porque a voz do Espírito nunca vai contradizer a palavra. Ela sempre nos levará para mais perto do caráter de Cristo. Ela sempre vai produzir frutos de arrependimento, fé, amor, domínio próprio e esperança. Você pode não ouvir uma voz audível, mas pode sentir um incômodo santo, uma inquietação quando está prestes a tomar uma decisão errada, uma paz serena mesmo quando tudo ao redor parece caótico, uma clareza que não veio dos seus pensamentos, mas do alto. Aprenda a discernir isso. O Espírito não fala como o mundo fala. Ele não grita, ele guia, ele não manipula, ele ministra, ele não exige, ele convida e ele está falando agora. Talvez enquanto você lê essas palavras, talvez enquanto algo dentro de você começa a aquietar, talvez você esteja se dando conta de que tem vivido tão acelerado, tão cheio de distrações, que não percebeu quantos convites do Espírito você deixou passar. Mas nunca é tarde para começar de novo. Basta um passo. Um momento de entrega, uma oração sincera, um quarto escuro, uma pausa no meio do dia, um coração disposto a ouvir. Você não precisa ter todas as palavras, você só precisa do silêncio certo, porque no silêncio certo, Deus fala. E quando Ele fala, tudo muda. O que parecia confuso começa a clarear. O que parecia impossível começa a se alinhar. O que estava morto começa a reviver. Mas tudo isso começa quando você silencia, mas tudo isso começa quando você silencia, porque o silêncio espiritual não é ausência de ação. Ele é, na verdade, a ação mais poderosa, a de permitir que Deus fale antes que você decida, se mova ou conclua qualquer coisa por si mesmo. Você não precisa viver à base de achismos, incertezas ou repetições vazias. O Espírito Santo deseja ser seu conselheiro diário. Ele quer te ensinar a viver com propósito e paz, mesmo no meio de um mundo desequilibrado e barulhento. Você já reparou como é difícil ouvir alguém sussurrando quando você está distante? Assim é com a voz do Espírito. Ela não é alta, porque nos chama para perto. Ela nos leva à intimidade, e intimidade não acontece na multidão. Acontece na solitude. Por isso, o silêncio não é apenas uma pausa, é um retorno à origem, ao centro, à presença. Enquanto você vive cercado de expectativas externas, o que esperam de você, o que você deveria ser, fazer ou conquistar, o Espírito quer levá-lo a uma verdade mais profunda. Você é amado, guiado e sustentado não pelo que faz, mas por quem pertence. Silenciar para ouvir o Espírito é também uma forma de quebrar cadeias invisíveis. Cadeias de performance, cadeias de aprovação, cadeias de culpa.
Cadeias que só se rompem quando a presença de Deus se torna maior do que todas as vozes internas e externas. Nesse silêncio, você perceberá que não precisa correr tanto, não precisa provar tanto, não precisa entender tudo agora, porque quem é guiado pelo Espírito aprende a confiar mesmo sem ter todas as respostas. É no silêncio que você entende que ser conduzido é melhor do que ser reconhecido, que obedecer é mais valioso do que brilhar, que caminhar com o Espírito é o maior privilégio da vida, mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que poucos entendam. E quanto mais você silencia para ouvir, mais sensível você se torna. Ao ponto de um dia conseguir discernir quando é Deus que está te freando, quando é Ele que está te impulsionando, quando é Ele que está apenas dizendo: espere, estou trabalhando nos bastidores. Você não precisa de mais barulho, precisa de mais direção, precisa de mais presença, e tudo isso está disponível quando você decide calar o mundo para ouvir o céu, quando você decide calar o mundo para ouvir o céu. Porque a presença do Espírito não é algo que se força, é algo que se acolhe. Ela não invade, ela habita, ela não domina, ela conduz. E quanto mais você silencia, mais você percebe que a voz de Deus não precisa competir com o barulho do mundo. Ela apenas espera até que o seu coração esteja pronto para ouvir. Não com os ouvidos físicos, mas com o espírito quebrantado. Não com pressa, mas com entrega. Silenciar é um gesto de humildade espiritual. É admitir: Senhor, eu não sei tudo. Eu não consigo sozinho. Eu preciso ouvir a Tua voz. E é nesse lugar, nesse ponto de rendição, que milagres começam. Porque milagres não nascem da agitação, nascem da presença. E a presença só é percebida por quem desacelera. Por isso, o silêncio não é perda de tempo, é preparação, é profundidade, é alimento para a alma. Se você está cansado de viver na superfície, o Espírito está chamando você para águas mais profundas. Mas para descer, você precisa se esvaziar. E para se esvaziar, precisa silenciar. Deixe de lado o barulho, a lógica, a necessidade de entender tudo. E apenas entre nesse lugar secreto, onde a voz que transforma, cura e direciona está te esperando, não com pressa, mas com amor, porque quando você aprende a ouvir o Espírito, nunca mais vive do mesmo jeito. Porque quando você aprende a ouvir o Espírito, nunca mais vive do mesmo jeito. Você começa a caminhar com leveza. As decisões deixam de ser apenas lógicas e passam a ser espiritualmente guiadas. Você deixa de reagir por impulso e começa a responder com discernimento. Você começa a perceber os sinais de Deus nas pequenas coisas, numa conversa simples, num versículo antigo que ganha novo sentido, num silêncio repentino que traz paz em vez de medo. Ouvir o Espírito é viver com propósito em meio ao caos. É enxergar sentido onde os outros veem desordem. É sentir paz onde o mundo só enxerga motivos para pânico. É ser guiado por dentro, não por fora. Mas para viver assim, você precisa fazer algo que o mundo vai dizer que é loucura. Parar. Parar para orar. Parar para meditar. Parar para ouvir. Parar para discernir. Não é fugir da vida. É entrar nela, com os ouvidos e o coração alinhados ao céu. Você pode até estar em movimento com tarefas, filhos, trabalho, desafios, mas internamente você caminha em silêncio. Porque o Espírito fala mais forte quando tudo dentro de você aprendeu a descansar. Essa é a chave. Descanso não é ausência de esforço, é presença de direção. Descanso é saber que você não caminha só. É ter a segurança de que mesmo no vale há um pastor te guiando. E o Espírito Santo é esse pastor invisível, mas absolutamente presente. Ele fala com quem está disposto a ouvir,
não apenas com os espirituais, os religiosos ou os santos. Ele fala com os quebrados, com os cansados, com os que estão no fundo do poço, mas ainda conseguem sussurrar: Deus, fala comigo. E Ele fala com mansidão, com clareza, com poder. Às vezes Ele te responde com uma convicção interna, às vezes com uma paz repentina, às vezes com uma direção em um versículo que parece ter sido escrito para o seu momento. Outras vezes Ele apenas te sustenta, sem resposta, sem explicação, mas com graça suficiente para continuar. E isso é ouvir o Espírito, confiar mesmo quando você ainda não entendeu tudo. Você não precisa mais viver dependendo do externo. Você pode viver a partir de dentro. Você pode começar hoje, aqui, agora, onde está. Talvez o que você mais precise neste momento não seja de uma nova estratégia, de mais seguidores, de uma palavra de alguém. Talvez o que você mais precise é de silêncio, um silêncio sagrado, um tempo reservado, um espaço onde só há você e o Espírito, sem distrações, sem desculpas, sem medos, apenas um coração que diz: fala, Senhor, estou ouvindo. Esse é o lugar onde a transformação acontece. Não na correria, não na comparação, não na performance, mas no quarto secreto, no altar da alma, no espaço invisível onde Deus planta sementes eternas que nenhum vento poderá arrancar. Então hoje faça isso. Silencie. Desligue o que precisa ser desligado. Feche os olhos por um momento. Respire fundo e deixe que a voz do Espírito te encontre no seu interior, porque essa voz é suave, mas poderosa, é mansa, mas firme, é simples, mas transformadora, e ela está dizendo agora mesmo: filho, filha, eu nunca parei de falar. Você só precisava parar para ouvir.